Começando mais uma revisão aqui dos últimos dias e também estudo semanal para essa semana do dia 24, a última do mês de fevereiro. E antes eu começo a falar minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Coisas para comentar em relação ao dólar desde, eu acho que dia 18, terça-feira da semana passada. Não vou falar muito do Renko não, porque o Renko teria dado muitas trocas de cores, stops, enfim, Renko troca muito ao longo do dia. Vamos focar aqui em relação ao gráfico, e aí depois eu falo pro estudo semanal. Em relação à semana passada, então se a gente for puxar aqui, terça, dia 18, a gente teve um cenário bem travado nesse do dia. Semana passada, no geral, foi bem ruim. Em torno das médias, sem tendência, e quando começou a desenrolar, caiu de forma esticada, favela o gap, não deu gatilho. Quando começou a fazer o pullback aqui, estava ruim, né, esticado, candles ruins. Passou por cima, isso não é gatilho de compra, nós temos o cenário subindo em forma de canal. O movimento acaba indo, setup da 50 não sobe de forma tão esticada assim. E aí o cenário que aqui começou então em forma de canal acabou preenchendo o favela gap. Aí testou a VWAP e voltou para a região das médias novamente sem tendência. Não vi aqui um cenário gráfico de candles, pelo menos algum gatilho. Renko, sim. Renko obviamente todo dia acaba dando algum gatilho. E aí dia seguinte, na quarta-feira que eu não estava aqui, tive que ir para a capital fazer exames, a gente teve aqui um cenário abrindo em torno das médias. Novamente 200 passando aqui de forma flat, né? Mesmo que ela esteja flat sem tendência, operar em torno dela não rola. E aí a gente tem um cenário aqui que acabou criando uma tendência de alta, criando o favela gap novamente, só que não deu sequência à tendência de alta. Voltou tudo. E aí voltou, preencheu o favela gap, e aí foi buscar o fundo do dia. Novamente, volta para a região das médias e não consegue sair. Muito doji, muito candy de rejeição, média aqui realmente atraindo como um imã. Esses últimos dias aqui, infelizmente. E aí vem na quinta-feira a gente tem um cenário caótico também, novamente abrindo em torno da 200, nada a ser feito, nada a ser feito. Travado, range muito curto, se for ver da máxima até a mínima, só 30 pontos, então não tinha o que fazer. E aí na sexta, mais um dia ruim. A gente teve abertura bem complexa aqui, médias todas emboladas, sem sequência, horrível. Price action, olhar esse aqui gráfico limpo, não tem muito o que fazer. Range curto, não consigo ver algo aqui para ser feito. Dava para ter noção que o dia não seria fácil. Espera sair dessa região. E aí quando sai, encontra outra trava. Região do ajuste e as médias ainda sem tendência. Nossa, eu vi algumas pessoas postando stories operando isso aqui na sexta-feira. Deus me livre operar isso. Olha que mercado horrível. Melhor esperar algum dia bom. Nada a ser feito então. Se for ver em relação ao range de sexta, mínima com máxima, a gente teve aqui 25 pontos, ou seja, menor do que o range de quinta. E aí, em relação... Desculpa, na verdade, sexta-feira, o final do dia, não dou mais, tá? Esqueci de analisar essa parte aqui. Só que foi um movimento bem forte, criando um favela gap aqui embaixo, mas não deu sequência e já era final do dia. Eu nem lembro o que realmente aconteceu aqui no final de sexta. Não teve uma razão, assim, clara do porquê essa alta aqui. Mas aí veio o movimento de hoje e voltou para a região da média 200. Então na abertura, na hora que vai abrir com gap de baixa, voltando para a região 200 e querendo preencher esse favela gap, falei, esquece, aqui a região que está abrindo não dá. Operar em torno da média 200. Mas é gap dinâmico. Ok, mas eu não opero, não tem esse backtest pro dólar, não é válido, não é interessante, não é assertivo. E realmente não teria sido. O movimento travou, ficou em trap zone da 20 com a 200. Começou aqui a fazer um rompimento para cima, só que encontrou o bloqueio do ajuste, fechamento de gap, etc. Não conseguiu subir com forma de uma tendência clara, né? A gente vê muitas travas aqui para subir, dificuldade, possibilidade de ser um canal de alta. A média de 9,20 quebra uma força, então vai para baixo, depois para cima, para baixo aqui, depois para cima, então não temos um cenário aqui de tendência. Só na parte da tarde que a gente começa a ver um cenário aqui começando a se afastar da média. É o primeiro momento do dia que a gente vê um afastamento realmente da média, desconsiderando o início do dia. Então aqui a gente tem um afastamento, possível gatilho, que eu acho um nível de risco assim 9 de 10. 9 de 10 por quê? Pelo horário, pelo gap entre candles, movimento estranho aqui, range curto, andando de uma forma com volume baixo. Teria ido.
com o gráfico parado é fácil, mas aqui na hora, risco altíssimo de não ir, tá? Vantagens dessa operação, nós tínhamos aqui uma LT, SLT aqui, desse canal, e aí com aquela tendência havia rompido, e poderia ser então a troca de polaridade. Outra mega vantagem, já tinha passado essa região daqui também, ó. Então toda essa grande lateralidade que nós tínhamos aqui já tinha passado. Então poderia também ser uma vantagem em relação a isso. Mas pelo horário, gap entre candles fracos, fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro. Aqui poderia ser um risco realmente complicado, tá? Em relação ao stop estava muito baixo, muito tranquilo aqui. O movimento simplesmente explodiu e quase que chega em região de Kelvin aqui. E aí nós temos um fechamento bem próximo, na verdade, de Kelvin, esticado, né? O cenário aqui subiu nessa última hora do dia. E falando a respeito já do macro, esse movimento de alta era esperado, porque eu tinha marcado um caixote aqui na semana passada, estudo semanal da semana passada. Porque aqui nesse dia 14 nós tivemos um mega favela gap, uma queda que não foi saudável, e aí demorou esse tempo todo para preencher finalmente essa região. E outro motivo que eu falei da semana passada, que ainda segue válido agora para essa semana, essa LT que eu tinha marcado aqui, jogando para baixo, né? A gente tem aqui, então, LT aqui e a de cima. Nós estávamos com o preço trabalhando muito próximo da LT inferior, então, se aqui é uma região suporte, tende a buscar a LT superior. E aí hoje buscou. A LT superior com a média 200 que não havia sido testada há muito tempo, desde janeiro, ou se não, deixa eu ver aqui, desde o dia 17 mais ou menos de janeiro ali, que ela não é testada. E por esse tempo todo que ela não é testada, ela pode acabar respeitando, tá? Então a gente pode então ver um cenário aí de possível quedazinha no preço amanhã por causa desse movimento da média 200. Aqui ser uma região de resistência próxima, chegando. A LT passando importante, tá? Então, ILS já ativando nos 60 minutos, o que é muito difícil de acontecer. Temos o favela gap aberto, então se tiver uma mini correção de baixa amanhã, eu não vou estranhar. O cenário aqui já é uma região de trava agora para cair o preço um pouco, tá? Mas em relação ao macro, indo lá para o mensal, esse mês de fevereiro, o cenário aqui, olhando macro, última semana do mês, está confirmando a barra vendedora de janeiro. Fevereiro está sendo uma barra menor, mas uma barra boa, importante. Vai ser possivelmente o segundo mês fechando em queda. O que pode acontecer se não fechar em queda? Vai precisar subir aí em torno de, deixa eu ver aqui, em torno de 90 pontos até sexta-feira para acabar fechando um candle aí doji ou positivo. Será? Será que vai reverter tudo nesses próximos dias? Vamos ficar aí atentos. Aqui do semanal, que tem mais coisas importantes para ressaltar, aqui nós temos algumas complicações. Então, todo esse cenário aqui de alta acabou respeitando. Temos aqui a LT superior. Deixa eu tirar isso aqui. E aí o movimento caiu várias semanas consecutivas. Falei na semana passada que essa sequência não é legal. Várias semanas consecutivas, sinal de que tende a subir a qualquer momento. Então, nós já estamos começando com esse cenário, tá? A semana anterior fechou com PFR. E vem o dia de hoje e confirma o rompimento do PFR para cima. A semana mal começou, mas por enquanto tá com cara de padrão 1, 2, 3, numa região que, se marcar dessa pernada de alta, nós temos o 61 de retração. Temos aqui um ponto que foi essa resistência, esse aqui pode ter sido rompimento falso, então acabou respeitando o fechamento aqui. Aqui também tentou respeitar, e aí houve o rompimento e troca de polaridade. Então um ponto também importante para respeitar. E temos essa LT aqui de baixo, que por enquanto possível rompimento falso. Então vários fatores aqui para ser uma trava e voltar a subir. E um dos mais importantes, a gente tem aqui, vou ter que mostrar por imagem depois que fica mais fácil, mas aqui por enquanto volta para cá. Então algumas coisas importantes para ressaltar dessa queda, que tá com cara de alta. E aí se a gente for ver em relação ao diário, médias na verdade, olhando para médias, a gente tem aqui a média 20, ela foi rompida de forma esticada. Ela tá subindo ainda. Tá estranho. Tá estranho. Em relação à média, eu não tenho muito o que dizer, não. Se eu for olhar a média de 9, aí tem um problema. Ela está longe da média de 9 também, né? Então tá precisando aqui uma correção para subir. Aqui, se for olhar o diário, a gente tem aqui um cenário importante também para ressaltar. Chegou muito próximo da média de 200 aqui embaixo. E nós tivemos o IFR sobrevendido nesses últimos dias. E não só sobrevendido, mas divergente.
o que indica que essa queda aqui não estava saudável. Fundos mais baixos e FR mais alto. Divergência. E aí começou agora o cenário subir. Só que aí, se a gente for ver, é o primeiro toque da média 20 durante todo esse tempo aqui, desde meados do dia 14, mais ou menos. Então, é o toque dela, ela pode vir sim a tentar respeitar um pouquinho e jogar o preço para baixo, tá? Só que numa visão mais médio prazo, eu tô esperando esse dólar subir mais. Esse dólar subir mais mesmo. Tem mais espaço para poder subir, correção, tá? Então, se fizer uma leve correção para baixo, depois voltar a subir, é o cenário perfeito, o melhor de todos. Falando dos 60 minutos, aí eu já vou direto aqui para o VWAP do mês anterior. A VWAP do mês anterior, que estava neste ponto, na verdade, desculpa, esse aqui é de fevereiro. A VWAP de janeiro está lá em cima, e os últimos dias de janeiro se afastou dela, o que não é normal. Então a gente pode talvez ver aí o preço voltando, mas eu acho que seria muita coisa, tá? Não, assim, totalmente. Eu acho que é quase impossível essa semana acontecer uma disparada dessa, a não ser que uma coisa extrema aconteça para subir isso aqui tudo. Mas a VWAP desse mês tá chegando nos dias finais do mês e tá voltando para a região dela. Então, aquilo que eu comentei lá no estudo de 2 semanas atrás, eu falei que estava trabalhando muito próximo da VWAP de fevereiro. Precisava se afastar, se afastou. Ficou aqui embaixo e agora se aproximou de novo. E aí, para esses últimos dias, eu espero que fique mais em torno da VWAP mensal, tá? Então, já chegou aqui num ponto interessante também. Outra coisa aqui dos 60 minutos, nós temos, deixa eu ver, essa LT que tá passando é do macro. Eu não consigo considerar que é uma troca de polaridade, que foi rompida, tá testando para voltar a cair, porque é uma LT do macro. E aí, sendo do macro aqui do semanal, na verdade, esse rompimento aqui é um rompimento meio falso ainda. Eu não posso esperar que isso aqui é um rompimento verdadeiro para ser troca de polaridade. Isso aqui é uma figura do semanal. Então eu não consigo, não posso, na verdade, nem olhar esse LT aqui como troca de polaridade, tá? Mas nada me impede de olhar esse cenário aqui, ó. Esses fundos aqui atrás ser uma região de possível resistência. E aí, se for olhar de teoria de Down, os últimos topos, ó, são esses aqui. Se quebrar essa última região aqui, teoria de Down de tendência de baixa, quebrada com sucesso. O movimento começa a quebrar, então, para reverter para alta. O próximo topo a ser testado é esse aqui. Então, nós temos aqui para o gráfico oficial, acho interessante marcar esse caixote aqui. Esse ponto estratégico. Se passa da média de 260, é um possível ponto de trava, possível. Então, gráfico oficial, vou deixar esse caixote aqui marcado. Achei interessante também que nós tivemos aqui um fundo arredondado. Um fundo arredondado, aqui confirmado, ó, movimentozinho. Buscou realmente o favela gap aqui. Se eu for marcar a projeção desse fundo arredondado para cima, 100% está bem próximo da média de 200. Enfim, aqui olhando pelos 5 minutos, então a gente pode ter uma correçãozinha para baixo amanhã, por causa do fechamento de hoje, como que fechou esticado, tem a média de 200 aqui dos 60, LT aqui passando também. Então, agora esperar um mega gap de baixo, um gap, por exemplo, dinâmico, teria que abrir abaixo da 80. Será que vai acontecer isso? Acho difícil, tá? Teria que abrir com 30 pontos de baixa. Não acredito que vai acontecer isso. Se abrir com gap de baixa, deve abrir um gap normal aqui nessa região, mais 30 pontos para ser gap dinâmico. Acho meio improvável para quase impossível, tá? E assim, não duvido nada que pela situação desses últimos dias antes do carnaval, cheguei infelizmente a ver um estudo disso, de carnaval, que agora até não consigo lembrar quem foi que postou, se foi o Vlad, se foi outra pessoa, falando sobre o carnaval, como que o dólar índice tende a reagir. Agora eu não estou lembrando, mas seria interessante tomar cuidado com esse cenário, tá? Porque nós temos aí feriado, então dias sem pregão na semana que vem. E isso pode acabar impactando a bolsa só por causa disso, sabe? De ter feriado aqui. E aí a gente tem essa questão desse dólar aí nesses próximos dias, que se disparar para cima não vai ser assim também, como é que fala, chocante, só porque tem essa questão do feriado, do carnaval, que dizem, esse estudo que eu cheguei a ver, olhando aí os últimos anos, né, de carnaval, que é um momento, assim, importante para tomar cuidado. Infelizmente, o índice e o dólar tendem a fazer alguns movimentos relevantes dias anteriores. E aí, falando em relação, então, aos 5 minutos, essas marcações que eu tenho aqui, importante, a CLT para eu relembrar, o canal de Kelvin que está próximo. Se amanhã abrir com gap de alta,
Gráfico de candles, vou ficar impossibilitada de pensar em compras, gráfico de candles. Mas pelo Renko, se der alguma troca de cor, talvez venha a ser possível gatilho, tá? Mas gráfico de candles eu não vou estar autorizada a pensar em compras, porque vai estar na cara de Keltner. Eu não consigo operar em região de Keltner. Keltner é extremamente, sim, forte para travar o preço. Pode até ir, mas vá sem mim. Aqui então, em relação ao dólar, pelo menos isso. Já o índice. Aqui então, só comentando, ressaltando que desses dias, o gatilho possível que eu comentei de hoje, né? Pra mim, nota de risco, nota de 10. Eu não entraria se fosse ali ao vivo. Mas é aquilo, o gráfico parado, né? Nossa, foi muito forte. E aí o índice que vale a pena eu comentar primeiro em relação à troca de cor. Falando aqui do dia 18. Do dia 18, no geral, esses últimos dias eu não vi bons pullbacks de Renko, tá? Geralmente dá, mas esses últimos dias não tem dado bons pullbacks. E aí, se a gente for ver em relação aqui ao dia 18 na terça, quando a gente teve um pullback aqui, o volume estava muito fraco, caiu muito forte, e eu acho que eu estava até comentando que aqui estava o volume muito fraco. Começou a andar depois, e aí passou por cima. Pensar aqui em compra, eu acho que tinha notícia. Eu acho que tinha. Não, desculpa, achei que era 10,5. Mas pensar em aqui compras até poderia. Se for ver aqui em gatilho de 160 pontos, teria pego só 1 para 1. Depois teria pego a proteção. Não cheguei a fazer nada aqui em relação a esse movimento aqui. Caiu forte. Aqui já não tem risco retorno. Subiu, não tem risco retorno. Passou por cima. Aqui não tem risco retorno, as médias ficaram sem tendência, e aí depois o movimento na parte da tarde não vale o estresse, apesar que teria pago, né? Teria pago aqui, mas não vale a pena o estresse. No dia seguinte, que acabou dando aqui um pullback, esse aqui foi dos mais bonitinhos, nós tivemos esse 46, movimento aqui do dia 19 eu não estava presente, mas nós tivemos aqui então esse pullback bem bonito. A gente vê aqui o alinhamento, né, das médias, troca de polaridade, essa região, pullback. O movimento caiu de forma esticada, não deu outro gatilho, não tem risco retorno. Passa por cima, as médias começam a ficar de novo sem tendência até o final do dia. Na quinta-feira aqui, outro cenário bem caótico. As médias já abriram indicando aqui que não tinha tendência. Então começou a cair em forma de canal, até chegar nessa região da VWAP Band, começou depois a romper canal para cima. Aqui, pullback agressivo, não é operável essa compra. Poderia até ser esse, tem riscos, como o cenário todo estava. Poderia até ser, esse aqui não. Esse aqui pulou a média 20. Agora esse aqui até poderia. Esse já não tem risco retorno. E aí o cenário passa por baixo, cai em forma de deriva, e aí depois na parte da tarde não vale a pena o risco. E aí nós temos aqui o cenário da sexta. Sexta também as médias sem tendência, não tem pullback aqui, E aí quando tenta romper, rompimento falso, aí volta para a região travada. Aí quando dá um pullback, tá na cara da VWAP Band, não tem risco retorno. E aí o movimento, puxa. Vai, não tem, média para cima, média para baixo, nada a ser feito. E aí nós temos aqui o cenário de hoje, médias aqui na abertura também sem tendência. Nós temos aqui um flat subindo em forma de canal. Começa a romper, pullback na cara da VWAP Band. Pullback aqui de novo, poderia até ser, mas se a gente for ver a questão de risco retorno, colocando aqui a questão de 160, poderia o risco ficar um pouco justo aqui para a VWAP Band. Não fiz nada, não achei segura essa região aqui. Gráfico de candles estava extremamente confuso a região que estava nessa localização, tá? E aí o movimento começou meio que fazer um alargamento pelo Renko. Média para cima, média para baixo, quase que foi para cima de novo, travado. E aí, média para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Depois começou a andar forte, né, que a gente viu, mas todo esse cenário aqui de baixa estava na região da VWAP Band. E aí, quando começou a dar possível gatilho, já era final do dia, já não vale a pena um risco aqui. Troca de cor teve várias aí. Então, não vale a pena eu ficar ressaltando cada uma. Mas, se for ver, essa troca de cor hoje foi absurda, porém, início do dia, poxa, estopou aqui, essa até teria ido, estopou. Essa aqui não andou muito. Então, não vale, assim, falar que, nossa, o dia foi muito bom depois de um gráfico parado. Foi linda essa queda. Mas não foi claro o movimento aqui. Teve alguns stops sim, tá? O dólar principalmente. Isso aqui, por exemplo, foi na sexta-feira. Teve muito ruído na parte da manhã.
Então não tinha gatilho aqui também. Então ruídos, 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 ruídos. Mandava alguns pontinhos. Travado aqui demais na quinta. Enfim, cenário bem complexo. E aí, em relação ao gráfico de candles, que aí merece um pouco da atenção aqui, que tem também para falar estudo macro. Em relação a dia 18 primeiro, puxando aqui, dia 18 a gente teve um movimento bem próximo da rolagem de contrato, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, da semana dia 12 ali foi rolagem de contrato. Então, dia 18 a gente teve aqui a abertura, um candle grande. Eu lembro que no dia, eu acho que não sei se foi o Rodrigues que estava comigo ali próximo da abertura, ele falou da barra, né, que a barra estava muito forte, mas o movimento onde a barra abriu, não gostei. Deveria ter sido talvez melhorzinho, né? Aí olha como que as médias estavam aqui, 80 estava abaixo das 50, poxa, abriu acima da 20. Aí vem esse movimento forte já fechando o gap. Bem ruim, né? E na cara da média 200, depois dessa mega tendência da 200 sem ser testada. Então, complicado. E aí, o movimento aqui, pensar em vendas de pullback de Renko, esse dia eu achei extremamente perigoso. Eu lembro que eu comentei algo do tipo: não consigo vender nessa cara dessa média 200 aqui dos 5 minutos. Dito e feito, acabou respeitando. O movimento voltou, acabou indo aqui, se for pegar a retração do dia, respeitou 61 de retração. E aí quebrou a força da 9 que estava tentando, mas enfim, não tinha aqui sequência nem ainda da 80, 50, 200 aqui embaixo, uma bagunça, trap zone complicado. Voltou e começou a romper a parte do fundo, só que esse fundo aqui não deu sequência. Toda essa região aqui é a média de 20 lá do 60, do diário, enfim, é uma região complexa. E aí a gente tem aqui, por mais que seja um rompimento que passou por baixo, não é o rompimento verdadeiro, acabou voltando tudo. Então a gente teve aqui um cenário de um ombro, cabeça, ombro invertido, estranho, que acabou indo. Mas as médias não estão em tendência. E aí quando confirmou o rompimento da figura, teve aqui o rompimento da máxima do dia, só que subiu de forma esticada, pullback agressivo. Isso aqui, se fosse Nasdaq, talvez seria operável. Índice dólar, não. A gente tem que esperar os critérios aqui desse pullback agressivo. Deixa eu tirar aqui essa marcação, fica mais fácil. Respeitou 0,5% de alta, e aí quebrou a média de 20 para baixo. Pensar em vendas aqui, nem que se desse um gatilho bonito que não deu. Não seria gatilho, porque nós temos o mercado travado sem sair dessa região. Um critério para a gente não fazer aquelas operações de pós-cruzamento de médias, né? O movimento começou a voltar rápido, 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 aí a gente tem uma confirmação de que não tem tendência no dia. Começou a ser tendência de baixa, voltou para cima, não deu sequência e ficou desse jeito assim, sem tendência clara do dia. E aí ficou na região da média 200 exponencial, fechou aqui. Dia seguinte, quarta, movimento com mais uma barra forte igual a barra do dia anterior. Aqui a gente tem, inclusive, isso é uma coisa que eu falo na mentoria, né? Que geralmente a primeira barra, quando é forte, ela pode indicar o fechamento do dia. Então, aqui a primeira barra forte pode indicar que o dia vai fechar negativo. Fechou, comparando ao dia anterior. Mas não é uma variação tão forte assim. Dia seguinte, quarta, abriu de forma esticada. Aqui nós tivemos pullback. Não, tem nem cruzamento da VWAP, as médias estão longe. Caiu de forma muito esticada. Aí, se eu for pegar a primeira barra do dia, a primeira pernada, vai coincidir com o primeiro candle. Jogando para baixo, vai bater com 100%, com 1 para 1, quer dizer, 100%, 100% da primeira pernada. Tem Keltner e tem 1% de baixa. Aí chega nessa região, aqui nós tivemos um pullback agressivo, não vou vender aqui por N motivos, fechamento próximo da média de 9, pullback agressivo. E aí nós temos aqui um pivôzinho de alta, esse pivô de alta não tem setup da 50, poderia ter chegado mais próximo da 50 aqui. E aí, se tivesse chegado, deixa eu voltar aqui o gráfico pro dia 19, que eu não sei porque que voltou. Deixa eu puxar aqui. Se tivesse chegado mais próximo, o gatilho poderia até ser pelo 2. Mas, vamos ver, risco-retorno, se tem para a média de 20 do 5, risco-retorno complicado. Então, poderia ser um risco aqui. Mas faltou chegar mais perto também das médias. E aí, o cenário ficou travado, a média de 50 chegou, não conseguiu reagir. Não há nada a ser feito. Complicado demais. Muitos dojis. Doji. Esse é um doji também. Isso também. Muito candle de rejeição aqui. E aí testa a região do fundo do dia.
Não temos aqui bons pullbacks, é melhor esperar romper o fundo e depois pegar realmente um pullback bom. E aí, quando rompe o fundo, que foi nesse caso aqui, pullback agressivo. Pullback agressivo, ruim. E aí o cenário já estava quase próximo do dia, final do dia, já não vale a pena um risco aqui. E aí travou. Fechou nessa região. Sexta-feira, pela abertura, eu até comentei, temos que tomar cuidado. Primeiro candle do dia, um long leg doji. E aí tivemos confirmação do long leg doji, região da VWAP de quinta. Abriu aqui acima, né, da média 50 de 80. Não é um bom caso de gap dinâmico, pelo jeito como fechou no dia anterior. E se a gente for ver em relação ao gatilho, nem teve gatilho. Pelo 2 e nem pelo 5. Então não faço nada. Long leg doji acaba respeitando. Então o preço tentava subir, quer dizer, tentava cair. Só que não passava do primeiro candle de forma verdadeira. VWAP estava sem tendência, média sem tendência. Nada a ser feito. E ajuste aqui embaixo, caindo, aparecendo em forma de canal. Muito estranho. Mas foi. Até que chegou nesse ponto aqui, esse candle rompeu o fundo do dia anterior. Rompimento falso, voltou. Não vejo nem falhas aqui também, porque se for pensar em compras, poxa, olha a distância do fundo. Não tem risco retorno. O movimento começou a subir e crava a região na 200. E aí chegou na 200 novamente, ela começando já a criar tendência de novo, ela respeita o preço. E aí joga para baixo de novo. Só que a gente tem confirmação de que não tem tendência no dia. O movimento está travado. E aí fica assim até o final do dia. Então, lateral. Então, a gente começa a ter aqui um cenário de lateralidade já de quinta e sexta. E aí a gente se aproxima aqui, quarta e quinta. E aí na sexta foi pior ainda, porque abriu também com long leg doji, em torno de todas as médias. Então já dava para assim, ter noção. Cuidado, não é hora para se fazer operação cada aqui. Ficou muito travado, um cenário que eu não posso nem falar que é um alargamento, porque é um alargamento bem estranho também. E aí tentava romper fundo, não ia, voltava, aí rompeu aqui agora nessa queda. Só que essa queda aqui acabou testando o fundo dessa lateralidade, foi o rompimento falso, voltou, fez pullback agressivo, não preenche os critérios. Aqui nós não temos um caso de fechamento abaixo da 9, por exemplo. Ah, isso aqui é gatilho então? Olha, eu não entraria nesse caso aqui. Na cara, talvez de uma zona de pavio, depende da pessoa, acho que foi testado ou não. Não estou confortável, principalmente também como o dia está caindo. Se fosse um cenário que eu não estivesse vendo como que foi o dia aqui atrás, eu poderia até entrar. Mas aqui, a gente tem um caso de fundo, 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 fundo. Se romper, vai ser rompimento falso. Dito, feito, foi. Movimento está caindo com pivôs muito fracos, sinal de tendência muito fraca. Se eu não estivesse vendo e a pessoa manda print para mim só dessa tela aqui, eu ia ver isso aqui gatilho, 40. Mas no início do dia o cenário estraga completamente. E aí nós temos outro pullback aqui nessa região, o movimento aqui poderia ser falha. Inclusive, deixa eu até ver, mas falha não teria risco retorno, não. Pelo 2 é só ver. Tá na cara da 20, então não tem risco retorno. O movimento passa por cima. O pullback, na verdade, foi antes do cruzamento das médias. Então, seria um caso de operação de compra inviável. Não teria um bom risco retorno também. Subiu, respeitou o VWAP, voltou e teve um movimento forte na sexta, né? Esse candle aqui estranho, rompendo fundo, mas novamente, o dia todo, fundo, 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 fundo. E acabou respeitando aqui de novo. E aí, no dia de hoje, a gente teve aqui um caso que abriu acima da média 200, só que infelizmente não deu prosseguimento. Aqui, de novo, long leg doji, por mais que seja pequeno, tem que tomar cuidado. Aí, acho que foi o Túlio que me perguntou o que eu acho do 7. 7 é um caso de pullback da média 9, sim, que está em tendência. A 20 estava começando, passado do 200, só que não cruzou o VWAP. Nós temos aqui um cenário que não vejo algo operável. Apesar que eu vejo tentativa para subir, não vejo operável aqui. Tem a região long leg doji, 9 VWAP, etc. O movimento até rompe topo, só que vem a falhar, e aí chega a abertura da vista e cai forte. Só que um cair forte, entre aspas. Travou no ajuste, travou no fechamento de gap. Não tem setup da 50 e 80 aqui, porque o 80 está acima da 50, não tem sequenciamento. E aí aqui ficou travado, movimento bem caótico, muito ruim, formando aqui pivôs muito fracos. Então, acho que quem vendeu aqui ficou com raiva toda hora, porque toda hora o preço buscava proteção ou estopava a pessoa. E aí
movimento começou a cair só que agora, próximo do almoço, respeitando a região de 0,5% do fundo do dia anterior também. Chegou de forma esticada, deu uma travadinha, só que se eu pensar em gatilho, não teve gatilho. Não foi acionado, não teve candles bonitos aqui, isso aqui não foi bonito. Ah, e quando teve 58, mas poxa, 58 eu tava com cara de deriva, ué. Se eu for entrar no 58 eu tô na cara de deriva, isso aqui pode respeitar e voltar a subir. Só que não aconteceu isso e acabou sendo um rompimento. Beleza, então tendência. Agora esperar um pullback, né? E aí, então, pullback, quando deu? Aqui, pullback agressivo, não vou entrar nesse candle, não foi nem acionado. Voltou. Aí que eu estou na dúvida. Na dúvida, eu prefiro não fazer nada. Pra mim, esse 81 com o gráfico parado, nossa, que lindo. Mas ao vivo, aqui, meio estranho. Perigoso. Cara de deriva de novo. Fundo, aqui mais baixo, fundo, fundo. Só que com dificuldade para cair. Possibilidade de deriva estar começando. Eu ficaria com o pé atrás, tá? Não veria aqui algo seguro. Mas, gráfico parado. Tudo lindo, né? Muito fácil. E aí crava a região aqui de Keltner. Mais uma vez, Keltner é extremamente forte. E aí respeita essa região e volta a subir. Detalhe, essa queda aqui, agora vem a parte interessante. Também não me assusta. Movimento totalmente esperado. Eu tinha também esse caixote marcado igual do dólar. Porque esse dia aqui, 14, nós tivemos a subida com Favela Gap. E uma hora ou outra esse negócio volta. E aí a gente teve o retorno agora justamente preenchendo a região, quase que cravando certinho o fundo. Aí falando macro, a gente precisa ir lá pro Ibov, comentar aqui algumas coisas importantes. Do Ibov aqui do mensal, tá? Mensal fevereiro. Por enquanto, dojizinho. Até sexta tem muita coisa que pode acontecer. Pode fechar um candle positivo, né? Um dojizinho positivo, ou pode se manter negativo, ou pode cair muito forte. Muita coisa pode acontecer porque tá muito um doji realmente próximo do fechamento de janeiro. Aqui do macro ainda não me assusta, tá? Não me assusta um cenário aqui e ainda continua válido a possibilidade de ser de alta ainda. Ainda não me assusta. Vai me assustar se esse fundo for quebrado. Ó, nós temos um canal de alta e Ibov segue subindo a longo prazo. Mas daqui a pouco eu vou ressaltar alguns motivos que eu começo a ficar um pouco preocupado. Semanal. Primeiro dos motivos aqui que começam a me preocupar. Se for olhar em relação a IFR, eu comentei que nesse fundo aqui estava sobrevendido. Última vez que chegou na sobrevenda, aconteceu isso aqui tudo. E aí, se a gente for ver, aqui também aconteceu 2023, 2022, 2021. Então, nós estamos diante de um cenário que, mais uma vez, setup respeitando, quase 9% de alta. E aí, nós temos aqui um cenário que acabou subindo, beleza, precisava subir mesmo. E aí, começa alguns BOs aqui pra gente. Se a gente for marcar a retração dessa pernada de baixa, chegou muito próximo do 61. Então, isso aqui é um fator já importante, 61. Outra questão aqui, em relação a topos, né? Topos aqui anteriores de teoria de Down, o último foi esse. Nós não tivemos a quebra em relação a esse topo, então por enquanto a tendência de baixa está ainda válida. Então não posso falar que foi rompida. Outra coisa aqui em relação, agora indo para o diário, a gente vê claramente a confirmação de que essa região foi respeitada. O futuro não, mas o Ibov é a nossa base, né? É o Ibov que a gente tem que considerar. Então aqui eu já começo a ficar em alerta, essa região de resistência é muito forte. Inclusive é algo para eu deixar aqui marcado já, que é uma região de resistência importante. E aqui nós tivemos o preço subindo em forma de pivôzinho, né? Então nós tivemos aqui como se fosse, o futuro tá dando para ver melhor, o OCOI. O do Ibov não está tão bonito, mas aqui no Ibov também tem pivô. Pivô. Aí aqui eu comentei que se rompesse esse fundo anterior, a gente teria a quebra da tendência de alta. Não quebrou. E aí fez o quê? Pivô de alta. Então agora nessa queda, a gente tem que preocupar com esse fundo aqui. Se esse fundo for quebrado, a tendência de pivôzinhos de alta, de teoria de Down, não sou eu que estou dizendo, é teoria de Down. A gente tem aqui então a situação que pode acabar quebrando a tendência de alta. Nós tínhamos, então, fundo importante aqui. 2 caixotes então relevantes, esses aqui. Essa queda também não me assusta, porque essa alta foi exagerada. Teve um Favela Gap aqui. E aí isso já está sendo preenchido, então não me assusta. Igual não me assustou essa região aqui, ó.
O movimento aqui, então, por enquanto, a gente tem essa queda saudável. Vou me preocupar se romper esse fundo aqui. E, obviamente, se romper lá embaixo, né? E aí, falando em relação ao... Deixa eu ver as médias aqui. As médias realmente é pra ficar meio confuso esses dias, porque é trap zone. Região de trap zone é confuso. Rompeu o topo e FR mais baixo também tem essa divergência, né? Então, algo a ter atenção aqui. E se a gente for ver aqui em relação, vamos ver os 60 minutos do Ibov, os 60, aquela alta toda também chegou lá no canal de Kelt, né? Comentei isso semana passada também. Chegou muito sobrecomprado e aí voltou tudo, ó. Que cenário maravilhoso de volta, né? Só que aí, para amanhã, fica atenção aí. Hoje já chegou também muito esticado, sobrevendido. Então, do mesmo jeito que eu espero que o dólar venha subir um pouquinho, quer dizer, o dólar cair um pouquinho para talvez voltar a subir no médio prazo, eu espero que o índice venha subir um pouquinho para talvez voltar a cair no médio prazo, talvez, tá? Aqui do futuro, algumas diferenças que a gente tem do futuro. Se eu for olhar o semanal aqui, algumas diferenças. O Ibov não rompeu essa linha. O futuro, sim. O que a gente vai levar em consideração? O Ibov. O Ibov é o movimento verdadeiro, né? Aqui, se a gente for olhar em relação ao diário, ó, dá pra ver claramente como que esse topo foi rompido. Mas, rompimento falso. Por quê? Porque teve divergência em relação ao rompimento do Ibov. Bem na rolagem de contrato. Aqui, olhando em relação também à questão dos últimos fundos, aliás, dá pra ver claramente que também é uma LT, ó. Algo que não é tão bem visto no Ibov. Mas olha o canal aqui. Então, nós temos um canal muito claro. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 quedas consecutivas do diário. Região, então, de possível suporte. Eu ficaria atento a essa região aqui de tentar subir um pouquinho. Preencheu já o favela gap. Então, poderia ser interessante subir um pouco. O MED 20 aqui embaixo, ó, ancorando. MED 9 tá acima da MED 200 aqui. Então, seria interessante o movimento tentar subir. E aí, voltando aqui. Agora, vamos pro gráfico do 15 minutos, mais ou menos. O que eu tenho essa LT aqui? Na verdade, esse caixote aqui em cima, né? É a região que nós tínhamos aqui atrás, que o Ibov não foi rompido, que o futuro foi, mas foi falso. Essa LT toda que eu tenho acabou coincidindo com essa região desse topo lá em cima. Lá, quando chegou nessa região, tava comentando dessa LT junto. Eu vou tirar. Esse caixote eu também vou tirar, tá? E aí, porque já foi preenchido o favela gap. O que eu vou deixar marcado aqui é essa região, só para lembrar que é um último fundo aqui de teoria de Down pelo futuro. Pelo futuro, e nós temos esse aqui embaixo também. Então, regiões importantes. Esse movimento aqui de alta daquele dia não foi saudável, tá? E voltou tudo agora. E aí, para amanhã, a gente tem aqui o fechamento, né? Se abrir acima da 80, é caso de gap dinâmico para compra, tá? Seria bem interessante isso acontecer. Distância de poucos pontos. Uns 400 pontos mais ou menos para abrir acima de 80. Seria muito bom isso acontecer. O cenário vai coincidir com tudo aqui, tudo. Para compra. A compra de índice aqui em relação ao primeiro candle do 5 ou de 2. Falando da relação da VWAP do mês. A VWAP do mês é também, né? Aqui afastando um pouco. Vou ter que olhar, infelizmente, com Ctrl+J, Ctrl+K. Vou olhar aqui antes, na verdade. Isso aqui foi o movimento início do mês, né? A gente teve a VWAP aqui nessa região muito próximo do preço. Eu falei que isso não era normal, indicava que ia assim, se afastar para um dos lados. Acabou sendo para cima e adivinha só, voltou para a região dela. Tá chegando o final do mês, tende a ficar em torno dela. Então, não vou ficar esperando um afastamento assim absurdo, igual aconteceu aqui, não. Não é normal isso acontecer. Falando aqui, deixa eu ver do gráfico aqui, beleza. Comentários de algumas coisas a respeito do macro. Vou falar das ações, depois eu falo do Nasdaq, enfim. E aí aqui da Vale, né? Ativando o Ctrl+J, Ctrl+K. O movimento da Vale, a gente teve aqui um rompimento estranho, né? Mas parece que foi tipo balanço, alguma coisa assim. Tínhamos essa figura aqui que eu comentei que poderia até ser de baixa, só que acabou sendo pra cima. E aí, olhando o macro agora, o semanal, por exemplo, voltou para um ponto aqui importante, né? Passou para cima dessa região, na verdade, que era um fundo rompido estratégico, macro, importante demais. Falando de retração, 50%, chegou de forma esticada, é uma barra grande. Pode ser possibilidade de rompimento falso, isso aqui é dessa figura aqui embaixo, tá? Tô achando possibilidade disso, de fazer um retorno de baixa.
E aí, se for ver, isso aqui é um cenário que pode puxar Ibov para baixo. Um outro que eu tenho que tomar cuidado é a Petro. A Petro aqui, ela vem renovando o máximo, só que testando muito. Tá com dificuldade de sair dessa região, se afastar. Se for olhar o semanal, é como se fosse uma LT passando. Tem essa LT também. E tem uma outra mais próxima aqui, estranha, essa LT. Olhando o diário, rompimento. Aqui, então, da Petro, a gente tem rompimento da máxima aqui quase foi. Tá com dificuldade. E aqui tem um mega fervelo gap. Então, estou esperando também um movimento de possível baixa aqui do Ibov. A Petro. Se for olhar, aqui também tem a questão do canalzinho, né? Então, price action puro. Já o IFNC, que é a cópia do Ibov, aqui nós temos algumas coisas importantes para falar também. Chegou nessa região. Houve rompimento, falso, voltou. Preencheu também fervelo gap. Temos que ter muita atenção se romper essa região aqui dos bancos, né, setor financeiro. Porque se romper, próximo alvo é aqui e lá embaixo. Essa alta não foi saudável, tá? Eu queria que não fosse agora, porque eu queria que preenchesse essas duas regiões aqui, ó. Queria que preenchesse antes de começar a cair. Seria bacana testar essa região. Então eu não tô esperando pedir muito, não romper agora. Não agora, depois. Só vai aqui em cima primeiro. Atenção pro IFNC, que tá sendo a cópia do Ibov esses dias. Tá caindo forte, infelizmente. Se amanhã já romper essa região de fundo. Sei não, viu? Sei não. Aqui dos DIs. Os DIs estão ajudando muito o Ibov nesse ano. Se a gente for ver aqui em relação aos 60 minutos, por exemplo. Diário, na verdade. Aqui vem caindo em forma de canalzinho. Olhando pro médio, ó. Ancorando pela média 20, volta a cair. Testa a região de sobrevenda, aí volta a subir um pouquinho, trava. Tá muito tranquilo os DIs. Comparando com o que foi ano passado, tá muito tranquilo. Pode ser que o movimento venha continuar caindo dessa forma tranquilamente até a média 200 chegar, tá? Aqui das small caps, apenas batendo um olho aqui rapidinho. Olhando pelo semanal, região de troca de polaridade não tá afetando tanto, não. Eu tô acompanhando a small caps ultimamente porque meu Deus, como é que chama? Esqueci. É o cara que trabalha junto com o Storm da LS ali. E aí ele analisa muito as small caps e comenta muito que o Ibov vai ter uma tendência de alta muito provável se... Isso, Thiago Bizzi, Marcelo. E aí ele comenta muito das small, falando, né, sobre que infelizmente, por mais que o Ibov tenha renovado o máximo aí, histórica, as small não renovaram desde 2021, então seria um fator muito importante acompanhar talvez uma reviravolta delas aqui, que não vem acontecendo desde então. Mas só de vez em quando dá uma olhada. E aí, falando em relação, vou já fechar o Profit. Na verdade, não, vou ter umas coisas para comentar também. Mas comentando aqui do Bitcoin, aí desses últimos dias, só batendo um olho aqui, lembrando que pelo backtest eu busco sempre primeiro movimentos de tendência, depois um pullback, né? Aqui em relação, por exemplo, ao Bitcoin, no dia 18, na terça, ó, movimento aqui bem travado, começou a criar tendência nessa região. O gatilho aqui seria muito agressivo, não acho legal esse gatilho aqui não. Agora aqui até poderia, mas acho que está afastado da média 9. Aqui seria gatilho. Aqui seria possível gatilho, que não andou. Aqui seria um possível gatilho de compra, que teria risco retorno de 1 para 1. Teria, infelizmente, estopado. E aí o movimento subiu de forma esticada e travou. Dia seguinte, as médias aqui meio sem tendência. Aí começou a criar tendência, mas travou de novo. Travou. Subindo com as médias sem tendência. Aqui no outro dia, dia 20 também, ó. Subindo sem tendência. Começou a romper a máxima, começou a criar tendência, mas pullbacks ruins aqui, depois derivou de novo e voltou. Ó, travado. E aí começa a criar tendência. Mas não deu bom pullback e voltou tudo. Aqui nós temos tendência. Pullback não acionado. Aqui não acionado também. E aí voltou a cair. Gatilho feio esse. Candle grande para ser gatilho. Pullback afastado esse candlezinho aqui. Começou a travar bastante. Já era para ter reagido e não reagiu. Já era final do dia também. Da sexta, né?
E aqui dia 22, movimento aqui travado, final de semana. Aqui dia 23, ainda final de semana, ontem, domingo. Estranho. Possibilidade talvez de gatilho esse aqui. Possível. Esse aqui não, tá acima da média 9, né? Claro. E aí, daqui hoje, travado. Travado. Começou a criar tendência. Gatilho grande. Fez um possível ombro, cabeça, ombro. Travou. Começou a criar tendência. Agora já é parte da noite. Possível gatilho aqui, tá? Que deu por volta de 20. Aqui, esse gatilho já está estranho, esse candle. E aí ele está nesse movimento aqui. Aqui o Túlio até pediu para eu comentar em relação ao Bitcoin diário. Não sou muito de ficar olhando, mas o movimento está travado. Se for ver isso aqui, pode ser uma lateralidade. Tem gente que está enxergando aqui um possível diamante, tá? Se for diamante, é um padrão também de reversão. Mas é área de possível suporte. Agora, alvo aqui de 85, não sei. Não sei. Aqui o mercado tá travado. Aqui, se for pensar, tem favela gap aberto, aqui embaixo. Pode sim, talvez cair. Esse aqui é o gráfico do diário. Quebrou a média de 80. Tem espaço. Falando já do DAX da Alemanha. Aqui na terça, movimento. Deixa eu puxar aqui. Black Arrow ainda tá muito travada para mexer em plataforma, puxar dados, datas e etc. Se a gente for ver gatilho ruim, tá? Esse aqui atrás estava um pouco longe da média. Caiu. Possível ombro, cabeça, ombro. Eu espero sempre criar uma impulsão das médias maior. Travado, travado, travado. Tentou, mas não foi. Ó, agora começou. Agora a gente espera um pullback. Pullback agressivo. Candle muito pequeno, próximo da média de 9,20. Tá com cara de fraqueza delas já. Teria ido. Esse candle aqui tá longe da média, infelizmente. Possível gatilho aqui, tá? Lembrando que sendo agressivo, índice dólar a gente não entraria direto nisso. Mas lá fora pode ser sim. E aí o movimento foi... Pullback ruim, ó, fechamento muito próximo da 9. Possível gatilho, 194, tá? De venda. Teria ido de novo. Eu não entraria em outros aqui de novo, porque começou a derivar. Então, 194, tá bom. Aí começou a cair em canal, passou por cima. Compra não ativada. E travou. Travou, agora espera uma tendência de novo, uma força. Começou a criar uma força aqui. Pullback ruim. Candles feios. Agora vamos ver se vai criar algum candle bom. Não criou. Esse candle tá na região do fundo aqui já. E travou de novo nas médias. A gente espera novamente uma tendência melhor. Começou a criar uma tendência de alta. Região 200. E voltou. Travado. Começou a criar uma tendência de baixa, não deu segmento a pullback bom. Outra tendência de baixa, possibilidade de gatilho aqui acionado, ó. Esse candle aqui. Foi. Depois voltou. E já era aqui virada do dia. E aí, dia seguinte, tendência de novo, só que não deu bom pullback. Nada a ser feito. Esse aqui é o dia de hoje. E travou. Travou, tá aqui agora. Falando em relação ao S&P, deixa eu puxar aqui. Dia 18. Cenário travado, travado. Começou a criar aqui uma tendência de baixa, que não deu bom pullback, nem foi acionado. Travou, travou, travou. Médias aqui bem próximas do preço. Começou a criar tendência de baixa, pullback ruim.
Estranho. Teria ido, mas voltou também tudo. Estranho. Nada a ser feito. Esperar a impulsão maior das médias. Não teve ainda. Não teve. Começou. Impulsão. Pullback ruim. Não foi acionado. Candle muito próximo do fechamento. Já era pra ter ido. Não tá indo. Travou. Puxar mais. Começou a criar tendência. Pullback candle feio. 9 passou por cima, 9 passou por baixo. Começou a criar tendência de novo. Pullback ruim, esticado. Pullback aqui. Depois de uma deriva, eu não entraria nesse caso, tá? Tô achando que tá bem esticado. Teria ido. 9,20 passou por cima, dobrou pra baixo e perdeu a força. Aqui é domingo, aí aqui é hoje, agora. Travado. Começou a criar uma tendência de baixa, não fez um... Assim, isso aqui não vejo gatilho nem foi acionado. Esse candle aqui, tô na dúvida. Talvez esse fundo aqui me incomodaria. Se tivesse entrado, teria tomado stop. Tinha favela gap aqui atrás. Sem tendência agora. Por curiosidade, pulando aqui direto pro ouro. Aqui dia 18. O ouro tá muito interessante ultimamente, tá? Tava vendo aí, acompanhando. Começando aqui, ó, com a virada pro dia 18. Na parte da noite, esse pullback não foi acionado. Esses aqui, tomaria cuidado. Eu não entraria, tá muito próximo da 9 e da 20. Esperaria. Travou. Subindo garrado. 9 pra cima, 9 pra baixo, 9 pra cima, 9 pra baixo. Tentativa de tendência, não deu sequência. Voltou tudo, tá na região de 200 nesse caso aqui. Travado. Ó, quase que a 9 cruza. Aqui cruzou pra baixo, pra cima, pra baixo, quase, pra cima, pra baixo. Travado. 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 Quando tenta criar tendência e não dá sequência. Travado. 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 O cenário, por mais que... está bem ruim no geral. Aqui desse aqui, beleza, de fechar o Black Arrow. E aí com alguns comentários, algumas coisas, tá? Pra essa semana. De notícia, sendo a última semana do mês, geralmente tem algumas coisas importantes pra acompanhar, tá? E não só por isso, mas porque aqui no Brasil, praticamente tem feriado aí chegando, é importante. E aí hoje, como sempre, segunda-feira, Boletim Focus. Não dou mais importância ao Boletim Focus, já tem muito tempo. Acompanhava mesmo, era durante a pandemia. Pandemia, isso aqui pra quem viveu, nossa senhora, isso aqui era loucura, Boletim Focus. Amanhã já começa a cobertura com o IPCA 15. O gap, então, já pode trazer ali um movimento importante. Lembrando que pode acontecer gap dinâmico no índice, tá? Que pode ser possivelmente operável. Então, atenção para abertura amanhã. Aqui depois não tem mais nada interessante. Meio-dia não é de movimentar. E aí, quarta-feira, aqui estoque de petróleo não é normal movimentar. Vendas de casa usada também não, nem Cagé de 2,5. Às vezes, geralmente, até nem sai 2,5 aqui essa notícia, demora. Às vezes pode demorar. Quinta-feira, a gente tem aqui IGPM, tá? Então, antes do pregão. Então, o gap já pode movimentar um pouquinho. E aí, a única notícia talvez mais relevante da semana por enquanto, que é dos Estados Unidos, é essa da quinta, que tem o PIB dos Estados Unidos e o PCI. Acho importante, tá? Considerar isso aqui. Então, quinta-feira, a notícia mais importante, recomendo não estar operando no momento da notícia. Já na sexta, Receita Federal, tributária, sei o que, Receita Tributária Federal. Antes do pregão, se for movimentar alguma coisa, o gap já abre ali. Também tem balanço orçamentário e dívida bruta, pelo PIB.
Aí depois nós temos aqui PCI também, tá? Então PCI de sexta também é importante, só tomar cuidado, 10,5, mas o PIB de quinta eu acho mais relevante acompanhar. E aqui em relação ao mercado lá fora, no geral, se a gente for ver, o S&P, mais que ele estava renovando máxima esses últimos dias, eu sigo ressaltando, o S&P não está com cara boa. Mais que estava renovando o máximo e a FR estava com topo mais baixos. Isso não é um cenário, assim, uma coisa legal. E aí me preocupa, porque lá se começa a cair, será que aqui vai despencar junto? E uma coisa também que eu tô preocupada, tá? Não vou falar nada daqui de commodities, aqui que não vale a ressaltar que não teve movimento importante esses últimos dias, igual aqui, petróleo tá paradão, minério tá paradão também. Mas o que eu queria comentar era em relação a essas posições em aberto, que eu venho acompanhando sempre, né, os contratos em aberto. Está acontecendo um movimento importante, sigo ressaltando que está acontecendo. É algo que eu não vi há um tempinho. Só vai concretizar essa virada com o movimento, quem estava com contratos vendidos passa a ficar contratos positivos. Mas mesmo assim, o que eu estou reparando mais é que os contratos do índice cheio, que geralmente não movimentam nem na rolagem de contrato, não alteram tanto valor, começou a ficar com um valor muito baixo, tá? Valor muito baixo. Eles estão começando a movimentar tanto no índice cheio quanto no mínimo. Talvez de virada de posição, algo que eu não vejo há anos aqui de acompanhamento. Anos, nossa, como se fosse 5 anos. Não, chuta aí um ano, uns quase 2 anos, talvez. E se isso acontecer, aí a gente pode estar diante de um possível topo mesmo, tá? Tomaria cuidado, porque essa alta toda do Ibov, ela vem sendo carregada muito pelo estrangeiro posicionado nos contratos em aberto do índice. Eles seguem comprado em mini e cheio já tem muito, muito, muito tempo. Ó, aqui se eu for puxar lá para setembro de 2023, ó, comprado, 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 abril de 2023, ó, quando eu comecei a juntar esses dados, fevereiro de 2023, estavam comprados, então tem 2 anos isso praticamente. E aí a gente tem aqui um movimento, se acontecer, né? Não foi confirmado ainda, mas eu tomaria muito cuidado em relação a isso, tá? Teve uma virada de posição aqui muito importante. Está começando a ter uma virada de posição, principalmente no cheio, que eu estou vendo muito isso. Outra coisa interessante de comentar, isso aqui é loucura, a respeito dos ovos, né? Vocês estão vendo aí que o preço está subindo bastante. E aí eu achei legal isso aqui que o Vlad postou, porque um dos motivos que há 2 anos quase falaram a respeito do calor, que era bom, agora o calor é ruim. Olha essa notícia de setembro de 2023. Lá na época o ovo tinha caído, o preço. Então, na época, o preço tinha caído quase 5% no atacado. Aí, na época, falou que temperatura alta dificulta a armazenagem e obriga os produtores a darem desconto para vender mais rapidamente. O preço das ações também contribuiu naquela época para baixo. Aí, agora, calorão estressa galinhas e ajuda na disparada do preço. Ué, mas calor não é bom porque força os produtores a darem desconto? Aí, depois, aqui na parte de baixo, né, da notícia, o produto então já ficou 17% mais caro no atacado este ano. Temperatura acima de 28 afeta a produção. Crise nos Estados Unidos também aumentou em 62% as exportações do Brasil. Quaresma e volta às aulas também influenciam. Sim, concordo com essa parte. Mas, poxa, calorão naquela época era bom, calorão agora é ruim. Tipo, não dá, não tem como ter credibilidade a esses motivos, sabe? Outra coisa que isso aqui eu tinha comentado do IFR do dólar. Aqui uma curiosidade a respeito das ondas de Elliott do dólar. A imagem tá ruim, mas só relembrando aqui, se for olhar no gráfico semanal, tá? Temos uma possível pernada 1, 2, 3, 4, 5. E se realmente aquela for a 5, a gente pode estar diante da onda A, B, C. Aí a questão é, será que é para uma nova tendência de alta, para buscar o topo lá em cima? Ou para começar talvez uma pernada 1, 2, 3, 4, 5 de queda? Até lá tem muita coisa para acontecer. Mas se a gente for olhar aqui, ó, a B, ela é necessária, uma correção. Então, um movimento de alta aqui do dólar nesse curto prazo não seria estranho. Outra coisa aqui interessante do Ibov para comentar é o movimento típico de fevereiro. Então, a gente tende a ter uma altazinha nos primeiros dias, depois uma leve queda. A gente teve, então, ó, travado no geral. E aí, depois a gente tende a ter uma alta forte. E aí, agora, uma queda forte, que aí esse gráfico aqui está desatualizado, não tem informação de hoje, para depois fechar realmente em queda. Fevereiro realmente, aqui olhando, é ruim, tá? Fevereiro é ruim.
E se for olhar nessa imagem aqui, ó, isso aqui é o ciclo que tende a ser de pré-eleitoral. Aqui a gente tem um possível região de fundo aqui para acontecer, tá? Então nós estamos aqui numa transição do movimento carro de som passando de novo. Olha, meu Deus do céu. Aqui nós temos então, se for olhar o ciclo, né, pré-mandato, pré-eleitoral, possível topo aqui e nós praticamente na mesma região. Estamos fazendo um topo junto. Agora é para esperar um possível fundo nessa região. Vamos ver se vai acompanhar o movimento para depois, aí sim, começar o movimento de alta. Vamos ver, será que o ciclo desse ano seria isso do Ibov? Aqui, dessa parte de baixo, ó, então se for olhar de fevereiro, tende a ser um retorno negativo em fevereiro. O gráfico está desatualizado, está até sexta-feira, então não considerou hoje. Até sexta, o gráfico de fevereiro de 2025 está positivo, mas tende a ser negativo. E março também tende a ser ruim, tá? Que é justamente essa queda aqui, ó. Para depois ser bom abril, maio, junho, infelizmente deve ser ruim, possivelmente é nessa região aqui. E aí depois alta no segundo semestre do ano, tá? Uma outra coisa interessante para comentar, ressalto que o Dow Jones do cenário não está legal. Tá com cara aí de fazer um movimento aqui de trava nessa LT aqui em cima. E isso aqui é um gráfico do diário. Olha, LT vem de 2018, tá com cara de topo duplo nessa região. O cenário não tá bonito não, tá tenso, na verdade. Tá cada vez mais confirmando isso aqui. Outra coisa aqui a respeito da teoria de Down também, que ele cita, Down cita muito o índice de transportes, né? Que o índice de transportes ele cita que tem que acompanhar muito o movimento do S&P para ser uma tendência, como é que se diz? Uma tendência verídica entre aspas. A gente tem um caso aqui do S&P fazendo um pivôzão de alta. E o índice de transportes não está travado na mesma região. Então, nós estamos tendo essa divergência. Não é de agora, tem um tempo já. Outra coisa aqui a respeito do Ibov. Essa outra pessoa, não vale nem a pena comentar, porque o gráfico mudou muito desde então. Mas, mudando de assunto, a questão da Páscoa que está chegando. A gente vai sentir muito o preço do cacau por causa da questão do ano passado, tá? Então, ano passado o cacau, na época ali da Páscoa, não tava tão caro assim, porque era da safra anterior, mas agora a gente começa a sentir o preço da safra que já foi prejudicado em relação à alta do cacau, tá? Se preparem aí para quem for curtir um pouco os chocolates nessa época de Natal. Eu já curto muito quando passa a Páscoa e os supermercados, enfim, dá o desconto, né? Enfim, outra coisa aqui do dólar também já comentei em relação a isso. Teve a questão na semana passada do plano safra, não sei como é que tá o andamento disso, parece que teve uma medida provisória aí pelo Haddad para tentar controlar a situação do plano safra, não sei o que tá rolando, quero esperar a questão do plano orçamentário ser aprovado ou não, para depois ver a respeito mais profundamente a questão do plano safra. Outra questão interessante, isso aqui, ó, achei bacana isso aqui. Será que é mesmo Trump versus o mundo? Então, se a gente for ver, o S&P tem sido o pior desempenho dos ETFs de países do G7 desde que Trump assumiu o cargo. E é um dos poucos ETFs de países em baixo nesse período. E aí, se a gente for ver aqui, então, ó, situação, né, de porcentagem aqui, a gente tem aqui a situação do S&P dos países do G7, né? Olha que ruim. E os outros aqui que estão marcados, ó, tá até pra cima, melhor. E aqui, olha o Brasil, nós estamos aqui numa porcentagem boa, tá? Boa. Aqui colocando um ETF, tá? Outra questão, novamente, a pessoa aqui adora esse cara. Ele compara muito aqui alguns gráficos, né? E ele novamente comparando o gráfico de 2008. Olha atualmente, olha 2008. Atualmente, 2008. Olha 2008. Olha a cara do atualmente, com cara de queda. Outra coisa legal que eu não tinha visto isso, mas o Argon aqui tinha verificado que talvez a gente está diante de um padrão nessas últimas semanas, tá? O Ibov tem tido uma semana positiva, depois uma semana de correção, uma semana de uma semana de impulsão, depois correção, impulsão, correção. E aí, se for ver, a semana passada foi de correção. Então, talvez essa vai ser de alta?
Seria isso? Será que nós vamos ter uma reversão em um movimento ainda de alta para acontecer até sexta? Outra coisa aqui, se a gente for olhar algumas outras ações, setor de tecnologia, tá? Que estão fazendo parte aqui do Nasdaq. A gente tem aqui, por exemplo, a Amazon. Olha o gráfico da Amazon. Olha o rompimento para baixo. Olha o gráfico do Google. Olha o rompimento que nem para baixo. Olha o gráfico da Microsoft. Olha o rompimento já feito com o pullback aqui dessa troca de polaridade, né? Olha da Nvidia, que ainda não foi confirmado o rompimento. Outra coisa, vocês viram essa questão aí que eu tô achando, assim, não é a primeira vez que eu vejo desde aquela do coronavírus, tem muitas, saíram já muitos casos de possível, nossa, será que é um possível vírus agora que vai afetar o mundo todo, que não sei o quê? Não é a primeira vez que eu vejo algo do tipo, tá? Eu acho que os dois primeiros casos ali, depois de 2022 mais ou menos, afetou mais o mercado. Agora essas notícias aqui não afetam tanto, não. Eu tomaria cuidado em criar, assim, pessimismo demais. Outra questão interessante que eu vi em relação a juntando todos os índices de mercados emergentes, nós tivemos aí o melhor mês de fevereiro desde 2012. Então o cenário aí tá bem invertido esse ano. Sei que eu mandei no grupo, achei interessante a respeito aí do caso em relação ao Bolsonaro. Ali enfim, do grupo ali que o pessoal está falando assim, gente, mas eles não executaram, só planejaram. Aí essa imagem aqui é uma zoeira em relação a isso. Enfim, completamente fora de contexto. Outra coisa aqui em relação a mais um índice que algumas pessoas gostam de comparar, que esse aqui é construção de casas, e aí se a gente for ver em relação ao S&P, novamente uma certa divergência aqui. Então nós tivemos aqui um caso de divergência de baixa, aqui uma outra divergência, enquanto que o índice estava subindo. Aqui estava subindo, a divergência aqui de baixa desse. Aqui estava caindo o S&P e esse aqui estava em alta. Esse aqui agora está subindo o S&P e o índice já está caindo. Aqui também, se a gente for ver, o S&P pode estar com cara de alargamento, tá? Alargamento para depois talvez romper para baixo. Outra coisa também que eu achei bem interessante é em relação ao dólar. O dólar, eu já mostrei esse gráfico aqui no início do mandato do Trump, mas por enquanto tá com cara que vai estar acompanhando esse movimento, tá? Se a gente for ver a linha vermelha, é como o dólar reagiu entre aí 2016 e 2020. E por enquanto, como que o dólar está reagindo aqui na linha branca. Então, aqui só ressaltando, essa linha branca é o atual, linha vermelha é o que foi ali pelo menos o primeiro mandato. Tá com cara que o movimento pode acompanhar esse efeito, pelo menos até aqui nos 300 primeiro ano, talvez. Talvez, primeiro é uma queda forte. Seria interessante isso. Outra coisa que tá uma novela que eu tô com preguiça de acompanhar a fundo isso aqui. É essa novela que agora Estados Unidos tá no meio da Ucrânia e da Rússia. Que chatice que tá isso. Enfim, não sei as últimas atualizações. Não quero focar. Tá muito chato. E lembrando, né, que teve aquele comentário do Haddad falando que 5,70 tava muito barato, assim, em tese, muito barato o dólar, que 5,70 era compra. Basicamente pode ter sido realmente uma call ali do Haddad, porque 5,70 foi uma trava boa do dólar. Outra questão, hoje o índice caiu forte, né? Se a gente for olhar no geral, até que corrigiu ali no final do movimento. Mas se a gente for ver o gráfico do diário, uma quedazinha boa. Aí a questão, né? Qual que é o motivo para a queda de hoje? O que as notícias irão falar? Aí se a gente for ver aqui, subiu porque o Lula perdeu popularidade. Aí não se reelege. Cai hoje porque o Lula perdeu popularidade. All-in no populismo. Tipo assim, não tem muito, como é que fala, credibilidade dos motivos que acabam dando. E teve fala do Lully hoje mais cedo, né? Que eu achei muito engraçado essa imagem aqui. Comentando novamente, mais uma afronta. Entre aspas, quero pouco dinheiro na mão de muitos, não muito dinheiro na mão de poucos. Também disse que o que faz a economia girar é dinheiro na mão do povo mais humilde. Outra, não acredite nessa bobagem da macroeconomia. Então, assim, é cagada atrás de cagada. Então, enfim, acho que era só esses comentários que eu tinha que fazer.